pessoal, meu nome é Raíssa, eu sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções nitrogenadas. Para começar a falar de funções nitrogenadas, eu quero saber se vocês sabem o que é a nicotina. Nicotina é aquele composto que vem presente no cigarro, né, pessoal? A gente sabe, por senso comum e também por alguns estudos já feitos, que o cigarro ele é viciante. Então, a pessoa que começa com a utilização do cigarro, começa a fumar o cigarro, ela depois, para largar esse cigarro, para largar o vício, é muito difícil, ok, pessoal? Tanto é que hoje em dia a gente tem alguns adesivos, algumas técnicas para ajudar a pessoa a se livrar dessa droga, no caso, que é uma droga lícita, ok? Bom, além da nicotina, eu quero que vocês me respondam aí, pode ser nos comentários mesmo, se vocês sabem o que é a cafeína, que é aquele composto que vem no café, ok? O café também, as pessoas falam que ele é viciante, certo? Que é difícil de você parar de tomar o café depois de um certo tempo que você já tem esse costume, ok, pessoal? Bom, mas além dessa questão do viciante, o que eles têm em comum entre si quando eu falo da fórmula estrutural, ou seja, da fórmula que a gente tem lá na química, né? Bonita, maravilhosa. Aqui desse lado a gente tem a fórmula da nicotina, estão vendo? E aqui do outro lado a gente tem a fórmula da cafeína. Se a gente for para indicar alguma coisa que entre elas está em comum, que é diferente, a gente consegue indicar aqui ó, a presença do nitrogênio, ok? Tanto aqui na nicotina quanto aqui na cafeína, a gente vai ter a presença do nitrogênio. Essa presença do nitrogênio no meio de uma cadeia carbônica, que é o nosso caso aqui, a gente vai chamar de amina. Amina. Ok, pessoal? Então, toda vez que eu tiver um nitrogênio no meio da cadeia carbônica, a função é amina. Essa função amina é muito ligada com essa propriedade viciante. A gente tem vários compostos chamados de alcaloides, e esses alcaloides eles têm a função amina, e esses alcaloides são os responsáveis pela função viciante que a gente tem em alguns compostos. Bom, existem outros produtos então conhecidos que têm funções amina? Sim, muitos compostos conhecidos têm a função amina, principalmente compostos viciantes, como por exemplo a metanfetamina, que é uma droga muito conhecida depois do lançamento daquele seriado chamado Breaking Bad. A gente tem também a cocaína, que é outra droga ilegal, certo? Que também é muito utilizada e também é uma amina. A gente tem a morfina, que é um remédio, na verdade, utilizado como analgésico para dores muito fortes, mas ele é um remédio controlado porque ele tem esse caso de ser viciante. O que eles têm em comum entre eles, pessoal? Olha o nitrogênio aqui em todos, ó. A gente tem nitrogênio aqui no meio da cadeia, a gente tem nitrogênio aqui no meio da cadeia e a gente tem nitrogênio aqui no meio da cadeia. Além disso, a gente tem a anilina, que é um corante, tá, pessoal? Alimentício que a gente utiliza bastante, que também tem um nitrogênio aqui. E a gente tem a adrenalina, que é um neurotransmissor, tá, pessoal? Aquele que é responsável por transmitir as emoções que a gente sente, por mudar as reações do nosso corpo. A adrenalina, principalmente, a gente sabe que ao sentir medo, no caso, né? A gente fala quando a gente tenta fazer aventuras por aí, por exemplo, a pessoa vai saltar de paraquedas, ela geralmente tem essa liberação de adrenalina no corpo, tá, pessoal? Para o corpo ficar em alerta. Bom, muitas desses compostos, né, formados por amina, eles têm a característica de deixar o sistema nervoso um pouco mais ligado, um pouco mais elétrico, um pouco mais rápido, tá, pessoal? Como, por exemplo, a cocaína. A cocaína, ela deixa a pessoa muito acelerada, ela faz a pessoa perder massa muito rápido. E tem, claro, vários outros sintomas, outros efeitos colaterais que eu não vou estar citando aqui nesse momento. A metanfetamina, ela também tem um pouco dessa propriedade de acelerar o organismo. Bem, além da adrenalina também, pessoal, como neurotransmissor, a gente tem vários outros neurotransmissores que a gente pode falar aqui, tá? A maioria dos neurotransmissores, eles têm essa função amina. Professora, os compostos vão ter só a função amina? Não. A maioria dos compostos que a gente tem, principalmente no corpo humano, eles são caracterizados por ter várias funções orgânicas, certo? Por exemplo, a adrenalina, ela não vai ter só a amina, ó, ela tem um álcool aqui, como vocês podem ver, ela tem um fenol, né? E assim por diante. Outros compostos também, ó, a cocaína, por exemplo, ela tem aqui um éster, né? Ó, dupla O e continua, né? Então, depende do composto que você estiver analisando. Pegue a fórmula estrutural dele e dá uma olhada nas funções orgânicas que ele tem, ok? Bom,
Além disso, pessoal, a gente pode falar da nomenclatura das aminas, certo? A nomenclatura das aminas ela é muito parecida com a nomenclatura que a gente estudou até agora. A gente tem a nomenclatura para duas situações. Para aminas primárias, ou seja, onde o nitrogênio está fazendo somente uma ligação com carbono, ok? E aí a gente vai dar nome normalmente, a gente vai contar o número de carbonos aqui, que no caso são 4, vai colocar a ligação simples, que é a, e vai indicar onde é que está a amina. Por que eu indiquei aqui o número 1? Porque a amina está no carbono 1, certo? Lembrando que a gente só conta carbono, ok? Essa aqui é a cadeia carbônica, esse aqui vai ser o carbono 1. Professor, e se eu contasse de lá para cá? Ia ser o carbono 4, mas lembra que tem que ser o menor número? Então tem que ser carbono 1. Bom, além disso, a gente tem aqui as aminas secundárias e terciárias. A amina secundária e uma ligação com hidrogênio, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Está fazendo ligação com o carbono de um lado e ligação com o carbono de outro. E tem só um hidrogênio ligado. E nas aminas terciárias não vai ter esse hidrogênio ligado, vai ter mais um carbono ligado aqui, ok? Bom, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente vai pegar o menor grupo aqui, ó, e chamar ele como se fosse um radical, que vai ser metil, ok? Esse metil está ligado no nitrogênio, então a gente chama de N-metil. E aí o restante da cadeia a gente dá nome normal, como eu tenho 3 carbonos aqui, vai chamar prop, só tem ligação simples A, e para indicar que é uma amina, termina em amina. Ok, pessoal? Essa aqui não tem nem como esquecer, né? Porque o sufixo de amina é amina. Enfim. Bom, voltando lá na nossa cafeína querida, vamos pensar o seguinte. Eu circulei, no caso aqui, alguns nitrogênios. Eu circulei só esses dois. E esses outros dois eu não circulei. Professora, por quê? Esses nitrogênios, eles estão ligados em carbonos, que fazem ligação dupla com oxigênio. Isso aqui chama carbonila, lembra? Então, se eu tenho nitrogênio ligado numa carbonila, eu vou ter outra função orgânica. Como que vai chamar essa minha função orgânica, professora? Ó, esse é o meu grupo funcional, certo? Aqui também eu tenho outro, ó. Esse carbono também está ligado numa dupla O, né? Ok? Este meu grupo funcional aqui vai chamar amida, a minha função orgânica. Então, o que está em laranja é a amina, né? Que tem um nitrogênio no meio da cadeia. Quando eu tenho um nitrogênio ligado num carbono que faz dupla O, eu tenho uma amida, ok? Amida a gente também tem várias aplicações. As duas principais são a penicilina, que é um antibiótico, um dos primeiros antibióticos criado pela raça humana, certo? Antibiótico porque ele combate bactérias, né? Infecções por bactérias. E a gente vai ter também a ureia, que é utilizada muito como fertilizante, porque o solo ele tem essa necessidade de nitrogênio, né? E a ureia, como vocês podem ver aqui, ela é uma diamina, né? Ela tem 2 nitrogênios aqui, ó, ligados na carbonila, ok? E a nomenclatura dessas amidas, ela também vai ficar muito parecida com a amina, certo? O que vai alterar? Geralmente eu não vou ter que colocar aonde está a minha amida, porque o grupo funcional vai estar sempre ou no último carbono ou no primeiro carbono, que vai acabar sendo o número 1, ok? Ó, ele está aqui de novo. O que muda? Se a gente tiver a nossa amida aqui, ó, o nosso nitrogênio substituído, ou seja, tem um carbono ligado nele, eu preciso indicar esse grupo aqui, que seria uma ramificação. Aqui no caso é o metil, então N-metilpropanamida. É a única diferença que a gente tem esses dois compostos. A gente tem aqui um radical. Bom, pessoal, é isso na aula de hoje. Em caso de dúvidas, entrem em contato, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.